Oi gente, eu me chamo Tamires e eu quero trazer para você um motivo para você celebrar e exaltar no meio desse caos mundial que tá todo mundo vivendo e talvez você ainda esteja vivendo particularidades desse caos mundial. Como assim, Tamires? Talvez, além da pandemia, você está enfrentando problemas dentro de casa, você está enfrentando problemas contra alguns pecados como, sei lá, masturbação e tantos outros problemas que podem estar te afetando e tentando roubar a sua paz. Então hoje eu vim trazer um motivo para você celebrar e exaltar diante de todo esse contexto, certo? Então fica até o final do vídeo para você ver que motivo é esse. Bom, primeiro eu quero começar lendo a passagem do Evangelho do dia, que está em Mateus 5, de 1 a 12. E ele vai dizer o seguinte: naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E é interessante porque quando eu rezava com essa passagem, eu me via muito nesses bem-aventurados, sabe? E aí eu fui pesquisar no tio Google o que significava bem-aventurados, porque eu queria assim, uma tradução ao pé da letra. Eu entendi, eu tinha mais ou menos uma noção, mas eu queria uma tradução real. E o tio Google, de acordo com ele vem me dizer que bem-aventurado é aquele que usufrui de um estado de graça. E, gente, quando eu li isso, abriu expandiu assim, sabe, a minha mente, porque o Google está me dizendo, e Jesus ele vem confirmando isso, que o Google está dizendo também, o significado é que cada um que se encaixa em cada um desses bem-aventurados, ou seja, cada um que se encaixa nos pobres de espírito, nos aflitos, nos mansos, nos que têm fome e sede de justiça, nos misericordiosos, nos puros de coração, nos que promovem a paz, nos que são perseguidos por causa da justiça, enfim, cada um desses bem-aventurados, eles têm um estado de graça específico. Aquele que está passando por aflitos, por exemplo, ele tem um estado de graça por estar passando por aflitos. E aí eu me questionava quando eu rezava, eu pensava, Jesus do céu, como assim estado de graça? Que graça! Porque assim, quando a gente sofre injustiças, quando a gente está passando por aflitos, a nossa alma e o nosso coração sofrem muito. Nós sofremos muito, e talvez seja a sua realidade no meio de todo esse contexto mundial, e talvez tenha ainda o contexto da sua casa, o seu contexto psicológico, enfim, tem tantos contextos em que estamos inseridos que às vezes é muito difícil a gente olhar ao nosso redor e perceber que existe um estado de graça, mas existe, e o nosso consolo maior é esse, porque diante de tantas aflições, diante de tantas injustiças, diante de tantos problemas e contextos, como eu dizia, Deus ele quer nos dar a graça de experimentar a confiança nele. Porque, Tamires, como assim estado de graça para aqueles que são misericordiosos? Deus ele derrama uma graça específica para esses. E assim por cada bem-aventurado. Então, provavelmente, se você continuou nesse vídeo, eu acredito que você se encaixa em um dos bem-aventurados. Talvez você esteja passando por problemas psicológicos, por problemas financeiros, por problemas sociais, por conta do contexto familiar. Quando eu rezava, Jesus ele me fazia ter a sensibilidade de imaginar todas aquelas mulheres que sofrem com violência doméstica dentro de casa, e agora mais do que nunca, porque tá todo mundo dentro de casa. Então, pelo menos a sua grande maioria eu deveria ficar, ou enfim, né? Aqueles que precisam trabalhar porque estão em áreas como alimentícias e, enfim,
Mas o fato é que, em sua maioria, quase todo mundo, em sua maioria ficou redundante, mas o fato é que quase todo mundo tá dentro de casa. E eu ficava pensando naquelas pessoas que já tinham problemas dentro de casa, que muitas vezes o refúgio era sair de casa, que a casa não era um ponto de paz e tá tendo que ficar nesse ambiente que não é um ponto de paz há muito tempo. E Deus quer falar pra você. Esse discernimento e essa compreensão da partilha da palavra de hoje é porque Deus quer falar para você que, independente daquilo que você está passando, independente de todos os sofrimentos que você vem vivendo, talvez seja por conta da sua cor de pele que você tem sofrido, mas Deus quer falar para você que esse seu sofrimento tem um estado de graça e que você não está sofrendo sozinha por isso. Eu gosto muito de uma música que ela é até nova, é da Colo de Deus, que se chama Homem Como Eu. E no decorrer da música a gente vai entendendo que Jesus ele era um homem como eu, no sentido de que ele experimentou todas as dores do mundo inteiro, sabe? Todo tipo de tentação que houve, que você passa, que eu passo, que A, B, C, D passam, Jesus ele experimentou na pele dele. E a diferença é que ele venceu todas essas tentações, ele venceu todos esses sofrimentos. E o que isso significa? Isso significa para mim e para você que todas as nossas tentações, que todos os nossos sofrimentos também serão vencidos quando nós estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus, quando nós deixamos Deus ser o centro e a paz da nossa vida. Então, eu faço o convite a você de se alegrar e de exaltar no meio de toda a dor. Como diz a música também da Colo de Deus, eu vou dançar sobre toda a dor. E dance, sabe? Dance, se alegre, festeje, mesmo que doa, mesmo que custe caro. Porque no final, Deus vence e Ele vence sempre. O leão da tribo de Judá, ele não fica calado. Ele dá o seu rugido, ele grita, ele fala, ele exalta a voz, porque primeiro ele quer nos proteger e segundo, porque ele prometeu. E aí acaba entrando na proteção de qualquer jeito, né? Eu também lembrava, quando eu ia preparando, de uma música que inclusive é da Missão. Se você não conhece as músicas da Missão Galileia, vá lá no Spotify, fazendo um parêntese aqui para propaganda, vá lá no Spotify e conheça. E tem uma música chamada Jó. E no refrão da música, ela vai falando que, eu acho que é no refrão, na verdade, que diz: eu não virei contra ti, pois tu és meu bem maior. Apesar de tudo isso, Senhor, eu não virei contra ti, pois tu és meu bem maior. Então, todas as vezes que você olhar pelos contextos que você está inserido, por todos os estados que você está inserido, estados levando no sentido do estado da graça dos bem-aventurados, se você entendeu a mensagem, você tá ligado. Se você ficou conectado aí na minha mensagem, você tá entendendo o que eu tô falando. O único motivo, como eu dizia no início, o único motivo para você ficar em paz e celebrar e exaltar diante de toda essa incerteza do futuro, diante de tudo que está acontecendo, é saber que Deus vence. E Deus vence sempre. Deus venceu no passado e Deus vai vencer no presente, vai vencer no futuro e assim vai, entendeu? Eu até colocava aqui que toda essa situação, ela vem trazer para nós uma palavrinha. Ela precisa trazer para nós uma palavrinha: confiança e não desespero. Então, diante de todo esse contexto que tá tudo acontecendo, tá tudo muito bagunçado, tudo isso tem que trazer para nós confiança em Deus e não desespero, porque nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus nós somos cuidados por Ele. Então não cabe a nós a gente ficar inseguro com um futuro que pertence a Deus. Se você já entregou a sua vida nas mãos dele, não tem por que você ficar: ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E depois da pandemia, o que vai acontecer? Calma, brother. Deixa o que for para acontecer quando chegar e você vivenciar quando chegar. Enquanto isso, enquanto não chega, confie que aquilo que Deus ofertar e te entregar, quando Ele te entregar o futuro, digamos assim, Ele escolheu o melhor para você, o melhor para você viver. Para você, porque talvez aquilo que Deus escolheu para mim seja diferente do que Ele escolheu para você, porque cada um é um ser muito específico e assim vai. E outra coisa aqui também que eu colocava é que a gente não deve querer escolher o caminho mais fácil. Tem até uma passagem que diz, né, que
a porta do reino dos céus é algo mais ou menos assim, mas que a porta do reino dos céus é uma porta estreita e não larga. E aí quando eu rezava com isso, eu entendia que a porta do reino dos céus pode ser estreita, mas quando a gente entra em um local encantador. Ao contrário da porta que não é do reino dos céus, que é uma porta larga, mas quando a gente entra no ambiente, é aquele ambiente angustiante e extremamente desesperador. Então, não se enganem com o tamanho das portas, porque a porta estreita, ela pode ser assustadora e desestabilizadora ao olhar, mas quando a gente enfrenta, e quando a gente enfrenta junto com Jesus e passa por ela junto com Jesus, a gente percebe que a gente entrou em um lugar muito melhor, muito mais bonito e muito estabilizador do que o que a gente entraria se fosse na porta larga. Então, é isso a mensagem do Evangelho de hoje. Eu espero que todas essas palavras possam trazer paz para o seu coração, porque foi exatamente isso que eu senti enquanto eu rezava. Fazendo uma partilha rapidinho, diante de tudo isso que está acontecendo, às vezes eu esquecia de que a minha vida não pertence a mim. Assim como a sua vida não deve pertencer a você. Então, os seus sofrimentos, as suas alegrias, as suas comemorações também não pertencem a você. Oferte tudo para Jesus e confie tudo nas mãos dele. Seja o presente, seja o futuro e até mesmo o passado, para ele poder te curar. Tá bom? É isso. Um beijo, Deus abençoe e até mais. Tchau!